vezes que dava aula na faculdade, um corpo médico que dava aula, vamos levar ele para dar aula na faculdade de ótica lá para os residentes? Então eu fui convidado a dar aula na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro. Legal. Da residente de oftalmologia. Só Da uma aula de ótica. Foi tão fantástico que eles falaram, cara, esse cara merece, né? Eu recebi, eu tenho o prazer de falar. Tinha um senhor do meu lado, 100 anos de idade, e eu recebendo o título de cidadão berabense com a minha idade. Falei assim, nossa, eu comeria tudo isso. Deixa eu só fechar esse assunto do óculos. Será que você é sob medida ou Achei interessante. Eu tô vendo Deus chegar com óculos quadrados e um redondo. E aí, como é que é? Tudo bem? Agora dá olhando, viu? Agora a conversa é séria. Hoje nós vamos falar de música. É muito... eu acho que jamais você chegou para alguém e perguntar para alguém, você gosta de música tal? Ah, dessa eu não gosto, eu gosto daquela. Quer dizer, uma boa música, todo mundo gosta, né? Um bom instrumento, todo mundo gosta, né? Alguém em cima do palco fazendo um espetáculo, todo mundo gosta. É desse assunto que nós vamos falar hoje nesse episódio. Fique por aí que você vai gostar. Obrigado pela companhia. Nós estamos com o Café Caldense, o mais delicioso café do Brasil, com certeza. O pãozinho de queijo Xodó de Minas. Às vezes os caras falam, vamos comer um pãozinho quentinho? Vamos, mas tem que ser Xodó de Minas, né? E nós estamos também com a Marezine, onde você tem o financiamento, onde você tem o refinanciamento, inclusive do seu carro, da sua casa. Tá? E agora o empréstimo CLT, que nós vamos falar com você que tem mais de 1 ano de carteira assinada. Tá bom? Tá tudo certinho então? É mais uma semana, é mais um Café com Manteiga, recebendo hoje aqui o Eduardo Barbosa dos Santos, né? O Dudu Hermano. Ele vai explicar o porquê de... E Dudu, todo Eduardo chama Dudu, né? Agora, Hermano, ele vai explicar, né, Deus? Você tá bom? Tô ótimo, Marquinhos. Você tá bom também? Ixi, demais da conta. Em boa companhia, Dudu Hermano, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Meu Deus, Marquinhos, eu fico muito feliz. Assim, não vou falar a idade, senão fica ruim, né? Mas eu sou fã de vocês, né, de muito tempo. Sou apaixonado pela TV, pela rádio. Até falo brincando, né, pra todo mundo, sonho de ser radialista, assim, porque... acho fantástico o trabalho de vocês. Quem gosta de música, quem gosta da arte, de tudo isso, tem esse prazer e esse carinho. Então eu fico muito feliz de estar frente a frente com os meus ídolos. É um prazer. Você é um artista, também é uma referência para nós, viu, Dudu? Muito obrigado, fico muito feliz, obrigado pelo convite e um prazer falar com vocês aqui hoje. Vou tratar você daqui para frente de Dudu Hermano. Você conhece algum Eduardo ruim? Não. Conhece? Não. Pensa aí, Marquinhos, puxa aí. Não lembro. Algum Eduardo ruim? É assim. Não. Esse Eduardo, todo Dudu é gente boa. Tá começando do Dudu Hermano. Dudu, o que aconteceu com o teu óculos? O óculos tá com defeito aí, tem um quadrado. Aqui é isso. a marca registrada. Por acaso você vê um lado quadrado e o outro lado redondo? É verdade. Todo mundo pergunta. Esses dias chegou uma cliente e falou assim, desculpa, a pessoa ficou olhando. Errado no teu óculos. Ela falou assim, você tem algum problema? Porque seu óculos é diferente, isso faz parte de alguma coisa cerebral? Alguma coisa. Pra quem não tá observando aí, uma lente é quadrada, a outra lente é redonda. Foi a primeira coisa que... A gente que tem toque... Eu botou reparo. Agora você podia ter vindo com óculos de outra cor, né, meu irmão? Então, você falou que tem um tanto. Então eu vim junto com a cor do Marquinhos. Ele tá bem. Ele é um cara da moda, olha, camisa branca. Mas ele veio com esse óculos dessa cor de propósito, viu, Marquinhos? Como é que é? Foi. Ele veio pra fazer par com você. Deve Foi ter assim, sido. mas tem muito bom gosto. Foi Tá que ele bom. tá na moda. Depois nós vamos falar sobre sua atividade na ótica, Vamos né? falar assim. Seja bem-vindo, Dudu. Obrigado. Ô, gente, o Dudu, ele começou... Porque tudo tem um começo, né? Então ele começou bem novinho, como muita gente começa, entendeu? Assim, você cantava, cantava na igreja, eu cantava não sei aonde, eu via o meu pai cantar, e a minha mãe cantar, etc e tal. Ele começou já com 12 anos, o pai, o tio, aliás, era um membro, ou é ainda um membro da igreja, e ele começou, o tio tocava violão na igreja, ele começou a acompanhar ali, então a história dele começou de música, começou por ali. A partir daí ele foi fazer curso de tocar violão, aquela coisa toda, aí vai explicar lá, foi para nível 1, nível 2, e aí começou a história dele. Então, só para a gente mostrar quem é o Dudu no ramo, né, ele é guitarrista, ele é baixista, ele é baterista e percussionista também. Então, quer dizer, em cima do palco ele é um monte de coisa. Inclusive eu vi como é que chama lá aquele vídeo que você mandou? Os vídeos, né? Os vídeos, né? O cabelo do Dudu tá parecendo
Coisa do outro mundo, né? É outra história, né, Dudu? Meio diferente. Conta a tua história, Dudu. Nós queremos saber da tua história nesse meio de música aí. Então, como você comentou, Marco, eu comecei novo na igreja, acompanhando na igreja, tinha as igrejas maiores e nos bairros eles abriam igrejas menores. Então, eu mandava as pessoas, que as famílias que tinham aquele espírito de liderança para ir para esses bairros menores começar um trabalho ali com as famílias. Então, eu comecei acompanhando ali e desde pequeno, desde os 5 anos de idade até quando eu comecei a tocar ali por 10, média de 10, 11 anos, meu prazer era ir para a igreja para sentar na frente do primeiro banco com a mãozinha lá e ver como é que o pessoal tava tocando, como é que o baterista fazia o movimento. E um dia no meio do culto, assim, a igreja tinha poucas pessoas, tinha umas 10 pessoas. Ô tio, deixa eu lá na bateria. Você não sabe tocar, cara? Não, não, não. Tio, deixa eu ir lá. Eu puxei na barra dele lá umas 4, 5 vezes e falei, não tem ninguém aqui mesmo, senta lá. E eu sentei. Aí eu falei, nossa, ele foi. Ele até assustou, parece que você leva jeito. A partir daquele dia ele começou. E tocar bateria é difícil pra caramba, né, Dudu? Tem que ter uma coordenação. A coordenação, né? Assim. Acho que a bateria é um dos instrumentos mais difíceis de tocar. Você concorda comigo ou não? Eu concordo. Porque, assim, a gente fala da estrutura do cérebro, você tem que dividir ali. Cada membro do corpo, né, faz um movimento. E você tem o pé também, né? A mão, os 2 pés. E tem um detalhe também. Eu estava vendo um vocalista do Roupa Nova, eu não me lembro o nome dele. Serginho. É o Serginho? Sim. Ele ali toca bateria, ele canta. Eu abri o show deles, eu conheci ele pessoalmente, cara. Né? Até essas partes, né, de contar dos artistas, tudo a gente vai chegar nesse caso, mas Dudu tem um caminho. Cantar e tocar bateria ainda é mais difícil. Eu imagino. Dividir esses. Interrompi sua história só para dizer que para tocar bateria não é para qualquer um, não. Aí você estava dizendo que você foi lá, começou a tocar bateria. Meu tio achou bonitinho, cara, falou, cara, você leva jeito. 12 anos. Eu tinha 11 anos, assim, na cidade, 11 para 12 anos, ele começou ali e falou, faz assim, aí eu virei o baterista da igreja naquela época. Assim, não tinha ninguém pra tocar a bateria. E ele falou, cara, era ele que precisava. Aí, não tinha o baterista? Não tinha. Aí a bateria tava sem ninguém lá. E aí eu fui por me arriscar ali. E eu falo que a essência do músico, a essência do radialista, do apresentador, do repórter, isso daí, tem gente que vai estudar e vai crescer para ser aquilo. Mas tem gente que já nasce. Então, creio que a música estava em mim. Então, eu precisava florar isso. Meu tio percebeu isso. Dali eu comecei a estudar violão. Aí... Fala o nome do seu tio aí. Ele chama Emerson Becão. Ele tá morando em Portugal hoje. E sempre que eu tenho oportunidade... Manda um abraço para ele que vai estar assistindo. Tio Becão, um abraço. Muito obrigado por tudo que você me ensinou. Pela oportunidade, né? Incentivar. Isso eu sempre... Tem vídeos, assim, que eu tenho outros vídeos agradecendo ele por isso. E essa é uma coisa que esse meio, a tecnologia, tá fazendo perder um pouco isso. A essência de ensinar uma criança a ser músico, a despertar a música, né? Temos muitos músicos escondidos aí, e, né, no meio das crianças, até no meio adulto, e as pessoas às vezes não despertam isso. Você não deixa de mandar o link pro teu tio, não, para ele. Vou mandar com certeza, vai achar fantástico. Vai estar assistindo, sim. Mas, Dudu, aí você começou, no meio você começou a tocar, foi aprender violão, né? Isso, aí nesse meio que ele toca bateria, aí faltava o violão na escala também, ele falou, vou te ensinar um pouco de violão e tal, e depois entrei no Sesc com o senhor Valdivaldo, meu professor lá no Sesc, fiz violão popular 1, 2, depois estudei guitarra, a partir das escalas do violão ali você acaba aprendendo a tocar baixo, aí fui me interessando, comecei a tocar teclado, e essa parte do instrumento, quando eu me apego àquilo, eu começo a estudar e fui desenvolvendo outros instrumentos então você também. Começou como autodidata, vamos dizer assim. Basicamente, sim. Você não teve aula para isso, para começar a iniciar no mundo da música, não. Tive esses mentores ali, que vão dar aquele auxílio. E a aula de violão que você teve no Sesc, isso, você está dizendo, aí, né? Depois com... Isso foi depois ou antes? Depois. Violão no Sesc. Do Sesc foi depois, porque eu chegava a tocar numa turma assim e falava, você faz uma nota assim, essa eu não sei. Então eu precisava ter... Quantos anos você tinha lá no Sesc? Né? Essa parte do Sesc eu já estava com 14. Tá, porque a criança... Você era criança, 12 anos você era criança. Tem dificuldade de fazer algumas coisas, principalmente pestana, né? Olha, temos um músico aqui. Não, isso aí é jornalista, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa.
Então você vai fazer uma pestana, a mão é pequenininha, né? Então hoje tem violões pequenininhos, tem uma técnica. Mas naquela época não tinha violão pequenininho, né? Hoje é uma... Fala outra posição aí. Dó menor, dó maior. Ah, não, é. A pestana você mandou bem, né? A maior dificuldade do início do músico no violão é a pestana, isso mesmo. Mas aí foi... Não, mas esse dó maior, dó menor aí, tá tudo certo? Tá tranquilo, tá bem, tá bem. Primeiro dia que eles eu ferrava ele. Primeiro dó. Eu queria derrubar ele, na verdade. Segundo dia. Não, eu marquei. Aí não. Bom, ô Dudu, mas tá gozado, assim. É bacana saber da história das pessoas. Que muita gente acha que o cara começou ali, ó. Tem muito músico famoso. Que, pô, esse cara é famoso, mas vai ver, tem 30 anos de estrada, 20 anos de estrada, né? Já passou muita dificuldade para mostrar que ele tem se manter pela arte em si, né? Então não é fácil, por isso que eu admiro todo artista e eu estou aqui falando a minha referência a você como um ótimo músico. Então, quer dizer, tem uma estrada aí. Quem não sabe que você começou lá com 12 anos, lá interessado na bateria e percorreu esse caminho todo, né, Marquinhos? Exatamente. Essa história é igual, se for pegar dessa época até hoje, quando eu comecei a tocar tem 26 anos. Aí. E com 17, aí eu, na igreja ali, né, resolvi, quando eu tava nesse meio da igreja, um momento ali eu percebi, um músico falou pra mim assim, uma banda, falou, cara, a gente tá precisando de um guitarrista, um baixista, não acha, não encontra, vamos fazer um show com a gente lá, você tem que tirar essas 50 músicas aqui, vê se você consegue. Aí eu falei, qual que é o valor do cachê aí? Já tava mascarado aí, né? Não tava, mas assim, pensa, tem que ganhar, na época, você tinha um salário mínimo aí, era 270, não lembro muito bem, mas vamos supor, um salário e meio, na primeira noite que eu fui, você ganha R$70, R$60, se eu tocar 10 vezes é 700, então, se um músico realmente, né, fala assim, não, eu vou viver da música, e leva aquilo a sério, eu falei, pô, eu posso viver disso, mas eu nunca deixei a ótica, eu continuei trabalhando com a ótica, mas eu percebi... Não da ótica, mas percebi você vive que da a música música... hoje? Você vive da música? Você vive dela? Não vivo, assim, não deixei o meu trabalho para viver da música, porque a ótica da mesma forma que a música está dentro de mim, a ótica também é algo que eu não sei qual dos dois eu gosto mais. Deixa eu só fechar esse assunto do óculos. Uhum. Esse óculos é sob medida ou... Interessante. Estou vendo Deus chegar com óculos quadrados e um redondo. De um lado é quadrado, do outro é redondo. Você mandou fazer sob medida? É uma encomenda especial ou se eu chegar lá também eu posso ter um? Essa peça é uma peça de um ateliê que tem na Europa, que é um ateliê diferente, né? Se eu usar um lado de uma cor de outra, então essa peça aqui é uma peça especial. Mas temos na ótica... Tem mais alguém usando esse tipo de óculos? Essa peça... A história é engraçada. O Renato comprou essa peça lá na viagem que ele fez para Europa. Essas peças. Comprou alguns modelos. Aí deixou no estoque da ótica. Quando eu voltei para posse, né? Pode até chegar nesse assunto de como eu voltei para cá. Mas um dia eu cheguei no estoque lá mexendo. Peguei a peça. Falei, mas o que essa peça tá fazendo? Isso daí o Renato comprou. Isso daí ninguém quer saber disso. Ninguém vai usar um óculos desse não. Falei, você tá doido? Isso aqui é maravilhoso. Isso é incrível. Comecei. Aí eu fui lá, peguei e montei E gerou sua personalidade, né? Hoje tem mais de 30 peças dessas vendidas. E não são pessoas assim, o cara é maluco, o cara é esquisito. Não, legal. Juiz, promotor, professor, sabe, o pessoal de marketing, que você chegar numa mesa, for fechar um contrato, chegar um cara vestido de uma forma, ou o cara com óculos assim, qual que você fecha? Bom, na verdade, eu... marketing, verdade. Então isso daí é uma... Eu posso te falar uma coisa? Não sei se alguém já te falou isso, se você já pensou nisso. Você tem um olhar do mundo de 2 ângulos diferentes. Com certeza. Você pode ver redondo ou quadrado. Exatamente, é isso aí, cara. Dudu, fala uma coisa mesmo, você é vocalista também, cara? Então, essa questão de ser vocalista, né? Eu sou sempre uma segunda voz, faço um back vocal, tá? Mas eu dentro desse período que foi quando eu fui para Uberaba e a gente montou a banda, eu sou um interlocutor, né? Eu tenho até uma parte que eu sou meio tímido, mas se eu tiver em situações, eu viro um palhaço. Então, às vezes você vai me ver, igual você me via sempre na ótica. O dia que ele me viu tocando, eu falei, o cara é músico, né? Depois até por conta sério. O que aconteceu, na verdade, é que eu fui numa festa de aniversário de um amigo
né? E cheguei lá, quando eu vi o Dudu lá, eu já estava praticamente vindo embora. Eu tô vendo a moçada tocar um show, rapaz, um negócio bacana, todo mundo. Aí, quando eu vejo o Dudu lá. Eu falei, nossa, quem que tá tocando? Aí eu passei na ótica, a gente já tinha até conversado de vir pra cá, né? E a Kátia, inclusive, tinha falado pra mim e tal. Aí eu falei, pô, eu vi o teu show lá, o show de vocês lá. Falei, então, é aquilo lá. E tem o Jonas também, né? O Jonas é o meu parceiro, sabe? Jonas é seu parceiro. Mas o Jonas não deu pra vir, ele tinha compromisso, ele não deu pra vir, ele faz sopro, né? Faz sopro. A gente tem um projeto de DJ com o sax. Essa ideia de ser vocalista, eu, na época, no período que estava com a banda, que a gente estava, né, no período que eu fui para Uberaba, a gente montou uma banda, eu criava, no meio do show tinha um cara de chapéu, descia do palco, pegava o chapéu dele, brincava com ele, voltava pro palco, e ali em cima do palco, acabei me tornando um interlocutor, assim, o baterista é o mais difícil, que fica no fundo, escondido, eu acabei vindo pra frente do palco, e aquele cara que chamava o público, que brincava, né, que tomou frente ali de fazer as brincadeiras da banda, de ser o frontman ali, o cara que tava... Pois Então, é, essa questão do vocalista, mesmo sendo segunda voz, eu tomei uma frente como interlocutor, assim, desse... Mas você diz que é back vocal, que começou com back vocal. Sim. Você hoje já não é mais o back vocal da banda, né? Nesse grupo que a gente tá agora, o projeto do Dub Jazz, né? A gente não precisa nem falar muito, entendeu? Porque agora eu tô fazendo com a controladora, a gente toca com um projeto de DJ, percussão e o saxofone. E no meio do show a gente brinca e chama o pessoal e dança, né? Eu vi daquele vídeo teu, não sei se você viu o vídeo. DVD, né? Então, você comanda a história. Esse daí que era... Agora eu tenho duas perguntas para te fazer. Repórter, quando faz uma pergunta e duas ao mesmo tempo, o pessoal responde a segunda. Eu sempre falei isso aqui, só vou fazer a primeira por enquanto. Sim. Sua ida para Uberaba, como é que foi isso? Você é pós-caldense, né? Pós-caldense. Então, foi o seguinte... Quando foi, por que aconteceu e por que você foi? Minha ida para Uberaba começou pela ótica. Eu estava aqui em Poços, eu estava no... Mas você esteve em Campinas antes, né? Isso, foi aí que chegou esse ponto. Então, eu estava aqui em Poços, comecei lá, né, igual eu contei pra vocês, entregador de panfletos, office boy, depois comecei a colorir lentes, depois montar óculos, na dificuldade. O que é colorir lente? A lente, ela vem branca, se você quiser um óculos de sol com grau, você colore ela fica de sol com grau. Já não vem da cor? Não. G15, por exemplo, tem como fazer o G15, e para você fazer uma lente G15, hoje você usa o princípio das cores primárias e secundárias, igual quando você aprende na escola. Você faz uma transformação fotocobrada. Você quer dizer que você levar esse óculos meu aqui e falou, quero que você faça isso aqui escuro, essa lente aqui. Vai virar um óculos. Essa aqui? Vai virar. Você tá brincando? Se quiser. Essa lente dele mesmo ou a lente especial? Essa lente dele, se ela tiver um verniz especial, a gente consegue colorir ela. E eu fazia isso, eu comecei na ótica. Então você escreve, assina também? O que é? Assina também? Assina pra ótica? Na lente? Dá pra Eu assinar. não vou falar o nome da marca, mas você põe o nome lá. Não, mas você quer uma assinatura, hoje tem máquinas que faz isso. Né? Tá. Máquinas que conseguem. Beleza. Desculpa interromper, mas não, esse é legal. Não vamos ter esse papo aqui. Isso é muito gostoso. Então, esse período aí, né? Colorindo lente, depois na dificuldade ali, o pessoal, comecei a montar óculos, precisava de vendedor, eu ia pro balcão. E aí, nesse período, eu ainda fui fazer Direito. Então, eu tava na faculdade de Direito. Aonde isso? Na PUC, aqui em Poços. Em Poços. Quando eu tava indo pro 5º período de Direito, eu falei, cara, o que eu tô fazendo com Direito? Eu sou músico. Aí tinha um professor na faculdade lá. Que era... Você sabe por que você tá estudando Direito? Pra tocar Direito. Com certeza, boa piada, meu Deus. Bom trocadilho. Eu cheguei um dia na sala, eu com óculos colorido, camisa azul, óculos azul. Cheguei na sala, tinha um professor lá que chamava Caio Vona, não sei se chegaram. Conheço, Caio Vona, pianista. Pianista. Ele chegou pra mim, sabia que eu era músico e tal. Ele falou, um dia chamou na frente da sala, falou, Eduardo, faz favor, cheguei atrasado, 5 minutos atrasado, com óculos azul, com mochila nas costas, cabelão assim, né? Black Power. Ele falou assim, cara, senta aqui um minutinho. Aí ele virou meia cadeira dele e falou assim, Dudu, deixa eu te falar uma coisa. Eduardo, senhor Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Dudu, não, senhor Eduardo, eu vejo o senhor nessa posição, olha pra sua sala aí, dá uma olhadinha pra trás, eu olhei assim, olha a quantidade de pessoas, olha a instrução, olha o tipo das roupas, o vestimento das pessoas. Eu sou artista, você também é artista. Posso te dar um conselho de amigo? Vai fazer publicidade, vai estudar geografia, história, vai fazer marketing, vai
tocar suas músicas, seu lugar não é aqui. Ele falou aquilo pra mim, cara. Que foi assim? Isso. Aí, aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Falei, cara, sabe que um cara... Teoria Geral de Estado, ele dava aula, e ela realmente sobre os meios do mundo, como a ciência, como as culturas, e é um cara muito instruído. Na época ele falou isso, até tem um livro dele assinado, Ring Time no Balanço do Jazz, do Caio Von. Ele assinou esse livro e me deu. Ele é muito inteligente, já era. Eu também não sei se ele é vivo hoje, até queria, se igual você falou, se ele estiver assistindo, poder até... Pelo jeito você escutou o cara, né? Hã? Você escutou o cara. Aí o que aconteceu, Marquinhos? Quando eu cheguei em casa, cara, aquilo lá bateu na minha cabeça. Falei, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E aí eu tinha essa paixão pela ótica, mas eu vi que o direito também tava aquela coisa forçada. O sonho do meu pai é que eu fosse advogado, médico ou fosse pro exército. Então, aí eu falei, cara, isso não é mesmo minha praia. Aliás, você podia tocar na banda. Só que o exército ainda tem muitas coisas. Aí eu acordei, um dia eu cheguei, nessa época eu trabalhava com a dona Lúcia, que tinha ótica. Eu falei, dona Lúcia, eu tô trancando minha faculdade amanhã e tô pedindo a conta, que essa semana eu vou embora pra Campinas. Ela falou assim, cara, você é doido, você não pode me deixar, não sei o quê, você não pode fazer isso. E eu fui embora pra Campinas e me formar em ótica, porque eu queria, achei que, acho que o caminho é esse. Não sei por que eu tinha que ir pra lá. Tinha um curso de ótica lá, e eu fui, cheguei lá, eu falei assim, eu vim fazer o curso de ótica. Ele falou, isso era na faculdade? era um curso técnico no Senac São Paulo. Tá. Aí eles pegaram e falaram assim, o curso foi encerrado, as inscrições tem 60 dias, você não vai conseguir vaga. Eu cheguei às 7 horas, passou pelo secretário, pelo supervisor, chegou até o máximo do nível de pessoa que poderia me atender, e falou assim, ó, já vi que você não tem jeito, a sala tem 40 alunos, alguém vai desistir, eu vou te dar essa vaga. Comecei a trabalhar lá, e aí no mesmo dia eu fui na porta de um laboratório, que hoje é um laboratório da Varilux. Na época ele estava sendo o primeiro laboratório comprado para a Varilux no Brasil. E tudo que eu fazia aqui, em Poços, eu mandava para lá. Eu falei, eu quero ser bom igual esses caras. E aí eles falaram assim, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer basicamente, dentro da ótica eu sei bastante coisa, então faz um teste aqui. Passou em várias máquinas, ele falou, pode começar a trabalhar. E aí eu comecei a fazer o curso de ótica, trabalhando nesse laboratório, que hoje é o laboratório da Varilux, né? E que nessa transição eu trabalhei nesse laboratório. E aí lá nesse laboratório, na sala, quando eu cheguei e falei que eu trabalhava nesse laboratório, o pessoal já mudou. Falou, esse cara trabalha lá, hein? Esse cara já é, né? E aí tinha um cara lá de Uberaba e falou assim, você não me arruma uma vaga nesse laboratório lá não, cara, pra eu trabalhar lá. Esse cara virou meu amigo. A gente acabou indo pra São Paulo comprar armações. Ele comprava, a gente comprava junto. Não sabia os fornecedores, comprava, levava para o laboratório, montava essas lentes. Então eu vinha aqui na sua casa, Marquinhos, você quer fazer um óculos? Trazia uma mala com 20 peças, você escolhia, levava para lá, montava e trazia daqui 2 semanas. Então era uma ótica itinerante. E aí depois que acabou o curso, esse cara falou me chamaram para ser professor de ótica. Então eu virei professor do curso técnico. Eu tive esse prestígio. Então, teve uma turma de ótica, eu virei professor, e eu falei assim, nossa, aí eu fiquei aquela divisão. Aí ele falou, cara, vamos pro Uberaba abrir uma ótica lá, a gente vai estourar lá. Ninguém tem esse conceito de técnica e tal, a experiência que você tem, vamos pra lá. Aí eu fui conhecer a cidade. Fui e gostei. E aí eu namorava com a Rosiette. Trabalhou muito tempo no TV Mix, Na TV Pós. Trabalhou mais de uns 10 anos. Trabalhou muito. Mas e a música nesse tempo, a música ficou onde? Ficou, o que aconteceu? Nesse tempo que eu tava em Campinas, que era fantástico, porque aí eu continuei ajudando a dona Lúcia na ótica, vinha no sábado, fazia todas as montagens para ela cadeixar da semana, e no sábado, na sexta à noite eu tocava, e no sábado e domingo eu tocava. Tá. Então, aí foi na época que eu entrei numa banda de forró, que eu tocava forró universitário, tocando baixo. A vida, pra falar a verdade, é uma salada de fruta, né? Cara, é tão engraçado. Bateu tudo no liquidificador aí, né? É tão engraçado. Se eu sentar pra conversar com alguém, se eu for contando em muitos detalhes, as pessoas falam assim, esse cara é mentiroso ou ele tem 50 anos de idade. Isso que eu ia te falar. Ele não tem idade pra ter vivido isso tudo. Cara, e é incrível. Porque, mas assim, você fez render a sua vida. Você foi em frente. Você buscou desafios. O Caivano foi muito importante na sua vida. Com certeza. Professor que me deu um start e aí... Te deu um divisor de águas. E eu sabe que eu acredito muito, Marquinhos, é o seguinte, igual o Marquinhos falou assim, Dudu, vamos lá, cara, no programa, pra gente contar um pouco dessa história. Aí o cara falou assim, hoje eu não posso, hoje eu não tenho tempo. Sabe, às vezes a pessoa fica se esquivando de... Isso aqui é uma experiência fantástica. A partir disso,
eu tô criando um network, muitas Sim. pessoas vão me ver, muitas pessoas vão querer me conhecer, e esse programa aqui é fantástico, porque isso engrandece nossa cidade, e vocês estão dando uma oportunidade incrível para as pessoas que estão sentadas aqui. Porque a partir daqui, isso pode engrandecer e fazer com que aconteçam muitas outras coisas na vida. É. Isso eu tô te falando porque na minha vida eu não quis perder nenhuma oportunidade, nenhum momento. O cara falou, vamos fazer isso, bora. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Vamos lá. E aí, vamos fazer Dudu, isso. mas é uma troca, viu? Isso é fantástico, cara. Isso é uma troca muito legal. Porque da mesma forma que você conta a tua vida, as pessoas também seguiam pelos seus exemplos, pelo que você passou, pelo caminho que você percorreu e a sua história de vida. Você é um rapaz novo. É. Bem mais novo que eu com o Marquinhos aqui. Não é muito mais novo que Esse eu. ano eu completo Marquinhos, 38 anos. Tem metade da sua idade. Você é um jovem, então quer dizer, você está contando uma história aí de uma pessoa experiente que já teve uma experiência de vida assim, muito intensa, não só na música, quanto com relação ao amor que você tem pela ciência da ótica, né? Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. O Marquinhos nunca viu isso. É inédito. E o Ildeu também não viu. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pôr minha blusa Olha aí, de ó. cá. Revelações bombásticas aqui. Pela primeira vez na televisão com vocês? Ó, meu braço é fechado de tatuagem. Uhum. E cada tatuagem dessa aqui é uma modelo de óculos. Tem uma loira de óculos, uma negra de óculos, uma ruiva de óculos, uma japonesa de óculos, um olho, uma morena de óculos e uma árabe aqui segurando uma lente de óculos. Então essa aqui faz parte de uma história que eu conto. Então Legal. a ótica, assim como eu falei que a música tá no meu coração, a ótica também. Então tem gente que tem preconceito de tatuagem, de coisa, mas isso aqui tem um significado muito grande pra mim, assim. É É a algo... primeira vez que você mostra isso em público? Não, eu toco de Não, você camisa. toca de Mas camisa. contar a história disso é a primeira vez. Mas é a primeira vez que eu vejo. Não sabia que você tinha essa E tatuagem. é um quadro, pra mim, assim, as pessoas falam, às vezes tem gente que não gosta de tatuagem, falam, "Nossa, que bonito, né, cara, que bem feito, né, é uma É que coisa que... a tatuagem antigamente era Mas- uma coisa assim muito mal vista, né? Mas hoje acabou. Hoje não tem mais. Não tem mais esse não existe tipo, mais. Preconceito. vou chamar ali, você falou a palavra que eu ia falar. Aham. Mas quanto tempo faz que você tem essa Essa tatuagem? tatuagem eu comecei a fazer em 2016, 2015, mesmo. Nossa, comecei. É, aí eu vou fazendo uma por uma, né? Isso, Lógico que eu foi- entendo, não foi de uma vez só. Não, foram... Aqui? Essa última ali, Aham. tripé prata Essa ali. aqui? Ali, ó. Então, é uma história, né? Dessa parte do carinho pela ótica e pela... Quem desenhou essas figuras Esse tatuador. para depois colocar no teu braço? Esse tatuador, ele é um tatuador de Uberlândia, é o Luiz Lopes, ele tem o nome de Luga Tatu. Ele ganhou tantos prêmios nacionais de tatuagem que eles colocaram ele como jurado hoje. Ele é um cara fantástico, assim, um cara que realmente tem um carinho. Aí No ele... outro braço não tem. Não, esse aqui é liso, esse aqui é... Esse é o. Como é que se Aonde você chama? vai- O braço normal. Nosso A ideia é essa, a ideia é Onde essa. você vai tatuar? Qual é a ideia? Fazer instrumentos. só música. Ah, Só tá. ótica. Legal. Então, Ótica, música. ótica música. É o que dá força. Então, aí você perguntou como que eu cheguei a Uberaba. Então, foi... É isso. Aí, quando esse amigo meu que era de Campinas, eu tava com esse negócio de dar aula aqui em ótica e tal, aula de ótica, né, como professor, eu peguei 5 matérias de ótica para dar aula. Porque eu, sim, sabe aquela paixão, aquela vontade de fazer, aquela necessidade de descobrir para que eu vinha, foi nessa época que eu descobri. Falei, cara, eu sou ótico e sou músico. Então, eu sou isso. E ele falou, cara, vamos pro Uberaba, vamos abrir a ótica, vamos. Eu falei, vamos. O pai dele Você foi lá abrir ótica. foi abrir a ótica. E o pai Tem dele a era... música lá também? Aí vai vendo a história. O pai dele é oftalmologista. E aí o pai dele falou, cara, vamos. Ótico, o médico não poderia ter ótico e tal. Aí o filho dele poderia. Então aí eu virei sócio deles e, enfim, a gente começou com esse trabalho. E foi assim, a ótica em pouco tempo. Eu resolvi no primeiro ano visitar os médicos. Para explicar da onde eu vim, os lugares que eu tinha passado. E dentro dessas visitas, às vezes eu sentava lá no oftalmologista, sentava nas clínicas, o médico pegava 8 horas da manhã, o médico fazia eu esperar até meio-dia para falar comigo, eu nem falava, eu ia no outro dia de novo. E aí, quando os médicos me conheciam, eles falavam assim, ô, você sabe o que acontece com essa lente e essa? Por que acontece isso e isso? E eu fui, aí num corpo médico lá de 40 médicos, eu consegui visitar todo mundo.
E eu fiquei querido entre esses médicos. Ele falou, você foi um rapazinho novo aí, te explicar de ótica, não sei o quê. Eu falei, fui. Aí teve um deles que dava aula na faculdade, um corpo médico que dava aula. Falou, vamos levar ele para dar aula na faculdade de ótica lá para os residentes. Então eu fui convidado a dar aula na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro Legal. para residentes de oftalmologia, Só uma dando aula de parêntese, ótica. você dava aula na faculdade, mas para isso você tinha que ter mestrado, alguma Então, coisa assim. nessa faculdade, o médico ele não tinha competência técnica para dar aula e ensinar a parte técnica de ótica. Ensinar como fabricam óculos, quais as melhores lentes. E eles tinham essa matéria na faculdade, dentro da residência. E os médicos me convidaram para dar aula Mas você junto com eles. tratava de assuntos de lente de contato também? Lente de contato, como fabrica as lentes, quais são as melhores lentes para cada tipo de ametropia, com a dificuldade de visão. Eu até sei qual material que se faz uma lente de contato, chama polidroxetilmetacrilato. Olha esse cara, Tá velho. vendo? Tá escondendo o ouro, sabe tudo, hein? Tô imaginando. Ué, É isso mesmo? esses materiais de lente de contato, tem os materiais de policarbonato, que são esses tipos. Você falou o termo técnico dos materiais. Polidoxetilmetacrilato. Não é isso? O que que é isso, na verdade? É tipo o de- material que você faz, O tipo você de produz a lente. policarbonato especial, né, que é uma resina endurecida, que é o material mais duro, para que ela receba o polimento e lixamento para chegar na curvatura ideal do grau de cada pessoa. Isso é verdade. Nós vamos falar de música aqui. Tá? Vamos botar pra Mas música. deixa eu só terminar esse assunto das lentes de contato. O que você sabe disso, meu Deus? É que a minha esposa usa lente, eu comecei a ficar especialista em lente de contato até o dia que ela perdeu a lente. Isso a gente morava em Belo Horizonte. Aí o oftalmologista falou, não, a senhora perdeu a lente porque possivelmente você fez alguma coisa, algum vento. Aí eu provei para ele que ela perdeu a lente por causa da curvatura da lente que estava em desacordo com a curvatura do globo ocular. Olha só, cara. Aí ele concordou comigo e deu a lente nova para ela sem cobrar. Eu provei para ele tecnicamente, Você é engenheiro, né, meu velho? um argumento. Você usou Eu sou toda a engenheiro, eu não sou oftalmologista. Que legal, cara. Mas então eu falei com ele que a curvatura da lente estava em desacordo com a curvatura do globo ocular, mas a culpa não era dele, é de quem produziu a lente. Olha que legal, cara. Aí ele concordou, mandou essa informação para o laboratório e ela recebeu um par de lente nova. Ciência, Uma curva- tecnologia e engenharia. Muito Pois é, mas nós vamos falar de música, né? Falar de música. Então, eu falei Mas a sua história é muito interessante. Legal. E a ótica também passa pela sua história. esse detalhe, né? Aí, agora que chega a música. Quando eu cheguei em Uberaba, aí eu estava completo na ótica, consegui me completar na ótica, só que a música tinha perdido, porque eu não tinha como. Quando eu estava em Campinas, eu vinha fazer freelance aqui, tocava na banda que chamava Forró Manjado na época, que era um. É daqui essa banda? Estourou Fala Mansa, estourou Rastapé na época, então tava o auge do forró. Eu perdi o contato com esses amigos, casei, levei minha esposa pra lá. E aí a ótica começou a dar certo. Assim, no prazo de 1 ano e meio, a gente virou top 3 da cidade, por questões técnicas, questões por esse amor da ótica, a gente acabou, né, crescendo ali. O pessoal começou a me conhecer, só que o lado musical ali tinha perdido. Tava zero. Minha mulher viu que eu tava ficando até depressivo, cara. Pô, o Dudu não tá tocando, tá? Ela foi e me deu um carrom. O que é um carro? É a pergunta que eu fiz. Se você souber o que é um carrão. E aí eu Eu não vai fazer Não, trocadilho, né? Mas não. é um carro, Sério. uma Mercedes. um carrão, né? Um carrão, né? O carrom, É que você escreve com J. o carrom é um instrumento peruano. Que ele Desculpa, tá? Não, mas eu também não sabia o que era. o carrom é um instrumento peruano que você já viu que a pessoa num barzinho sentado tocando uma caixa? Uma caixinha quadrada que o cara toca aqui. Ah, já É vi. um carrom. Eu vi isso em Gonçalves, uma moça cantando e tocando aqui. Isso é um carrom. Aquilo é um Carrom carrom. que chama O aquilo? carrom ele tem a função ele complementa De sentar e de tocar. tentar e tocar, mas ele substitui a bateria em todos os aspectos. Você consegue fazer todos os sons da bateria naquele instrumento. Menos o prato. O prato tem uma posição dele lateral que ele faz um chiadinho que dá pra você Mas conseguir. é natural ou artificial esse barulho do prato? Não, o prato, aquele instalado do prato, ele não faz, não. Ele faz o balanço do chimbal, por exemplo, Ah, ali, tá. aquele chocalhinho, né? Sim, você sim. consegue aquele som nele. Tá, Então, não, você- só tô dizendo. Você é inteligente, Deus tá. A tua esposa te deu um carrão. Deu um carrom porque ela viu que eu tava. Nossa, o cara tá. E o que o carrom fazia? Assim como o pandeiro, você põe ele na mochila
e levo O cajón é um instrumento caro? o cajón, os primeiros cajons, quando saiu, era muito caro, porque tinha que ter um cara estudioso ali que entendia desse instrumento peruano para poder fabricar. Acústica, né? Tem a caixa, o tamanho, né? Ele vai o peruano mesmo, o primeiro É de instrumento origem peruana. peruano, ele tem 2 cordas em forma de V, e ele faz o som da caixa, tipo um tarol, né? Ele representa esse chiado. Ele tem corda por dentro? Tem cordas por dentro. Igual uma corda de tarol ali de percussão. E depois eles foram melhorando isso, colocaram até a corda do tarol da caixa mesmo para fazer aquele. Então não é qualquer um que toca cajón, né? Então, o baterista e o percussionista. Não, tô dizendo eu, por exemplo. Eu sentar lá não toca. Não, é verdade, vou bater. Dá com o Lucas, ele não toca nada, né, Marquinhos? Não, eu dou uns tapas. Escuta, o cajón é um instrumento que pode ser microfonado? Microfone. Aí depois veio desenvolvendo técnicas melhores do carro. Hoje ele tem ele microfonado de fábrica, já ele tem microfone na parte de cima, microfone na parte de baixo, não, com cabo mesmo, com fio. Não sabia, parecia que esse instrumento fosse mais bobinho, vamos dizer assim. O cajón é um instrumento fantástico. Aí tua esposa te deu um cajón. Me deu um cajón. Por que o cajón? Porque assim como o pandeiro, quando você põe dentro da mochila e leva pra qualquer lugar, tá tocando ali. O pandeiro ele tem uma função percussão, no som percussivo, que ele substitui a bateria em muitos momentos. Você pode tirar vários sons dele. E o cajón faz isso. Então, ela falou assim, ele vai para um churrasco de um amigo, ou tem um cara tocando ali, ele vai pelo menos divertir. Ela me deu de presente de casamento. E aí eu comecei aqui, como começou? Aí chegou lá, ia no churrasco com uma dupla sertaneja tocando, falou... A tua esposa te deu um cajón de presente de casamento, e ela que casou com você. Essa pra mim é nova. Pois é, mas eu imaginei que ela teria te dado um violão. Mas violão, eu tinha violão, tinha guitarra, tinha na minha casa tem guitarra, violão, baixo, tem teclado, tem bateria, tem cajón, tem... Você toca tudo? Toca um pouco. Esse instrumento tem que ser atualizado? Se você tiver cuidado com eles, quanto mais tempo o instrumento tem, mais, dependendo da marca, do tipo, mais valioso ele fica, mais, se você tiver cuidado com a madeira, tudo, ele não perde essa validade dele. A não ser que você pega um violão, coloca ele encostado numa folha, ele vai quebrar. Não estou dizendo disso, estou dizendo com relação à tecnologia de evolução do fabricante. Sim, tem madeira, mas essa parte de madeiras, hoje o que importa de um violão, uma guitarra, um baixo, é o tipo de madeira que ele é fabricado. Você toca guitarra também, né? Faço... O que você prefere tocar? Qual que é a tua preferência? Esse eu gosto de tocar e esse nem tanto. Então, com o tempo a gente vai perdendo esse negócio de ficar tocando o mesmo instrumento, você vai enferrujando em um, aí você vai estudar, você melhora de novo e vai pegando o jeito. Hoje eu foquei mais na percussão, né, que o cajón. Aí depois, se vocês quiserem mostrar uma foto ou um vídeo, o pessoal quiser entrar na minha página para ver o que é a cajón-teria, porque eu montei um instrumento com o cajón, complementei com um monte de percussão em volta, pratos, e ficou um negócio gigante, parece uma bateria de maluco, uma coisa. Porque aí que apareceu o cajón-terista. Cajón-terista. Por que eu somei o cajón? Esse cajón-terista você que criou? O estilo cajón-terista. Ou existe esse termo? Nomenclatura. Essa nomenclatura, alguns músicos que eu fui um dos, assim, a gente tem até um grupo nacional lá dos cajón-teristas, que são pessoas cajoneiras que tocam, e tem esse grupo, são poucas pessoas que tocam da forma que eu toco, de misturar o cajón como uma parte central do instrumento, mais percussões. Então, quando naquele vídeo, por exemplo, que eu vi que você estava tocando bateria, sim. Lá é uma cajón-teria. O cajón estava ali também. O cajón tá sentado em cima dele, no vídeo. E aí tem um complemento muito prato. Legal, isso é muito porque legal. Na bateria você toca quando você tem as baquetas, e no cajón o cajón não é com a baqueta, com a mão. Dói a mão? Cara, eu tenho um problema, eu até fiz uma radiografia um dia que eu caí de moto, que eu tive que fazer uma radiografia, o médico falou, rapaz, você tem uma idade óssea de 70 anos. Nossa. Isso há uns 7 anos atrás. Porque realmente atrofia essa parte aqui. O cara tocar percussão. Calcifica isso? Calcifica. Essa parte aqui minha, ela é meio... Esses 3 dedos aqui, ó, são calcificados. Não existe nada que você possa usar, uma luva, algo que... Aí eu comecei a usar uma luva, mas mesmo assim não deixava de agredir, sabe? Foi algo bem... Mas a luva também deve tirar um pouco a sensibilidade. Não o som. A sensibilidade do som. Ela tira a presença de algumas notas ali. Mas no meu caso funcionou bem. Aí eu tô vendo aqui, como é que é? Percuterista. Percuterista. Aí essa ideia do percuterista foi porque eu misturei a percussão
com o carrom. Então, que eu tava te contando, nessa época que ela me deu esse carrom, aí eu comecei a tocar com uma dupla sertaneja, depois caí com um cara que fazia voz e violão no barzinho, por fim eu tava tocando com 20 músicos diferentes. E numa dessas brincadeiras, cara, de fazer som com um, com o outro, eu cheguei a tocar assim, de terça a domingo eu tocava à noite. E aí eu voltei como diz, pro hype ali, né? Voltei pro jogo. Aí foi a época que eu comecei Lá em Uberaba. lá em Uberaba. E eu tocava com muitos músicos diferentes. Até, assim, de todos os estilos. Uma mulher de MPB, um cara do rock, outro do pop rock, outro de samba. Você lembra lá atrás da nossa conversa que eu falei com o jornalista, geralmente quando faz duas perguntas, você só responde a segunda? Aham, A primeira foi aham. que você foi parar em Uberaba. Sim. Qual foi a segunda pergunta? Quando que o Eduardo Barbosa Santos virou Dudu? Ah, não, isso daí foi. Já era daqui, já. Já foi daqui. Daqui de E o Poços. hermano veio da onde isso? Cara, é uma coisa engraçada que eu sou de várias tribos. Como eu falei pra você, eu fui da igreja e fui eu fui um personagem dentro dessa igreja muito conhecido. Depois fui tocar no forró, fiquei conhecido. Uma época envolvia com a galera do rock, fiquei conhecido. Galera da faculdade, galera das óticas. Aí chegava na rua, passava, putz, como que cara ele chama? Meu Deus, não lembro o nome dele. Ô, irmão, e aí, como é que você tá? Passava o Marquinhos, falei, nossa, Marquinhos, gente boa demais, não lembro o nome do cara. Ô, irmão, e aí? Aí eles ficaram assim, ó, quem que é você conhece o Dudu? Ah, o Dudu, não, o Dudu, o irmão. Aí o cara passava na rua e falava, Então foi aqui que você adquiriu esse. foi, o irmão. Aí ficou o Dudu. É igual o Marquinhos, que todo mundo trata de manteiga. Né? Manteiga, manteiga. Aí eu também, depois ele me contou esse caso. Foi, Tanto é que por isso que chama café com manteiga. e é fantástico. Como é que chama o que nós encontramos na ótica hoje, que toca no navio, que faz. Levi, O Levi. Eduardo. Grande Você parceiro. tocou com o Levi, Toco né? o Levi também. O Levi vem pra posse do cruzeiro dele. Ele fala, Dudu, tem um evento lá no hotel tal, vamos Ele mora no navio, né? embora no navio. Você já teve vontade de tocar no navio também, Dudu? Já tive convite. Você já foi? Já tive, não fui. No navio foi um lugar que eu não fui. Porque o navio você tem que ir pra ficar Tem que dedicar, né? 60 dias ali, igual o Levi, ele fica 9 meses, né? Ou é 8 meses no navio embarcado, depois ele volta. pra 8 costa, meses? Ele fica. Mas aí ele faz assim, vai pra Europa, faz uma turnê lá, depois volta, faz uma costa do Brasil, depois vai pra lá e fica assim, né? Vai pros Estados Unidos, Faz cruzeiro de travessia. faz de travessia, faz Isso, tudo. né? O Levi foi locutor de rádio também. Acho que o cara fantástico. Ele já foi lá, porque ele chegou de viagem, já foi lá me dar um abraço, falou, já prepara pra gente encontrar aí, às vezes Mas quando fazer ele o tá som, em terra firme, ele tá em posse. tá em Bora posse, aqui, né? faz o som, a gente Dudu, faz. conta a história pra nós aí que você virou cidadão beirabense. Então, nessa época que eu comecei com esses músicos tocando lá, o que aconteceu? Teve um cara que era de banda baile, chama Pablo, e ele tocou em banda baile há muitos anos. E aí, tocamos eu O e Pablo ele, tocava violão. Ah, Violão e cantava. E aí eu fiz um voz violão barzinho, eu e ele. Falou, cara, você viu como é que ficou bom esse som, nós dois aqui? Ficou bom. Aí fizemos uma vez, duas, três. Ele falou assim: vamos chamar um baixista? Chamou o Matheus, que era um baixista fantástico também. E aí sentamos pra fazer um som. Eu dei o Marquinhos. Parecia que a gente tinha ensaiado uns 15 anos seguidos. Tipo, de um olhar pro outro e fazer. Ele falou, cara, é isso aqui. A gente tem que tocar junto. Nunca tinha ensaiado. Tocamos junto uma vez. Falou, cara, isso aqui é bom. E o pessoal começou a ouvir. Aí fizemos um mês de barzinho. No segundo mês já chamaram a gente para Exposebu, dentro da Exposebu, fazer uma boate itinerante que tinha lá. Depois dali, no final do ano, já fizemos o maior baile da cidade, que é como se fosse, imaginar, essas festas de Réveillon mais finas que tem na cidade, que o pessoal tudo quer ir. Já pegamos o principal festa da cidade. Dali para frente, você Do imagina. Uberaba Tênis Clube. Uberaba, não foi no Uberaba, se chamava Samburá, que é como É. se fosse esses eventos que eles fazem, por exemplo, no final de ano da Casa Salles, uma coisa assim que convite é mais caro, o pessoal. E aí pegamos esse principal evento para fazer. E dali para frente, cara, foi uma coisa. Crescente. Você saiu de Uberaba por quê? Saiu de Uberaba e veio para Poça, é isso? Então, antes de voltar para Poços, nesse período que o Projeto Ao Cubo estava ali, foi uma crescente, assim, ó, foi só crescente. Daí a gente começou, desse ponto, começou a pegar abertura de shows, formaturas, casamentos. Você viu que você fez de Skank? A gente tocou, ó, fez abertura de Titãs, Paralama, Jota Quest, Capital Inicial, Zeca Pagodinho, Alok, Jorge Mateus,
Chitãozinho Chororó, Gustavo Lima. Skank não, então. Skank não. Tá, Ana Vilela. Teve uma banda internacional, Information Society. Information Society. Tocamos para abertura de conhecer Information Society. A Loki, né? Teve, assim, tem até uma lista aqui, tem gente que é Tico Santa Cruz. Então, assim, tem até gente que eu esqueço. Conheci Roupa Nova, conheci Melim, conheci. Então, nesse período que a gente começou com essa banda, foi uma coisa tão mágica. Projeto ao Cubo. Projeto ao Cubo. Que a gente começou assim. Eu tive a oportunidade de fazer show no estádio de futebol com 40 mil pessoas, fazer exposição lotada. Exposição é um baita de uma exposição com 30 mil pessoas. Onde acontece a Exposição? Exposição dentro de Uberaba, num parque de diversão. É uma coisa tão fantástica que eu falo assim, a gente chegou a fazer um barzinho, fazer festa de noivado para 30 pessoas, para 20, de repente estava tocando para 30 mil, começamos a viajar Mato Grosso, Goiânia, Brasília, BH, São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo shows assim que a gente nunca imaginava. Eu nunca imaginei na minha vida chegar no nível que a gente chegou fazendo essas aberturas de show, essa quantidade de pessoa, cara, eu lembro até, não sei se vocês já sentiram isso, de estar em cima de um palco com tanta gente, que era que a pessoa cantava um refrão, você sentia um vácuo, assim, uma coisa, aquele vento da voz. Não é nossa profissão, e eu vou te falar uma coisa, falar em público é diferente de falar no microfone com a câmera na frente. Sim. Tem milhões de pessoas assistindo a gente, você não sabe nem onde, que país, que distância que ele está. Vai falar para um público, assim, pessoalmente, assim como no teatro, sim, assim como numa apresentação musical, é totalmente diferente. O Marquinhos já tem essa experiência. Sim. Eu tenho experiência de falar em público, mas assim, público restrito, né, ao nosso meio. Mas é interessante, né, porque tem uma banda que eu acho interessante, que é a Maroon 5, e eles têm um clipe que eu acho fantástico. Do casamento. Do casamento. Não sei se o Marquinhos já tem o Não, eu conheço Maroon 5, mas não conheço essa música. Que é o seguinte, eles entram no casamento, né, levantam abre a cortina e eles aparecem tocando lá de surpresa para a noiva, para o noivo e para os convidados. Eu acho esse projeto que é um projeto interessante até para ser adaptado aqui para outras bandas. A ideia é fantástica, né? Chegar num lugar e fazer isso, né? Tá. Você falou do Giovanni Denilson, eles fizeram uma coisa, não foi isso. Denilson. Mas eles chegaram no casamento, fecharam o pacote com eles simples. Eles chegaram lá e levaram painel de LED, eu estava junto com eles como um upgrade que não estava como DJ, e a hora que o noivo, o casal chega e bate o olho, você imagina uma banda internacional chegar e fazer isso. Esse que você está falando do Giovanni Denilson é um clipe que está no YouTube? É esse? Não, você toca ali? Não é o clipe deles. Eu vi no YouTube, tá um negócio muito bacana. O show deles é fantástico. A gente gravou um DVD também, né? A minha banda lá, a gente... Onde é que eu encontrei? Foi na Ótica que eu encontrei o Giovanni, né? A gente encontrou ele na Ótica. Essa ideia é fantástica, né? Podia passar nesse aí. Eu vi no teu clipe também Uhum. que você toca vários estilos, várias tendências musicais. Você é muito eclético. Sim. O que você não toca? Olha só, que pergunta. Porque tá aqui, ó, baterista, percussionista, tô falando baixista. De estilo de música. Essa banda, quando eu estava no Projeto ao Cubo, né? Você perguntou por que eu saí, mas eu vou contar, tá? Depois eu vou contar por que eu voltei para Posse. Sim. No Projeto ao Cubo a gente fazia formatura, casamento, exposições, abertura de shows. Então a gente tocava basicamente tudo. Assim, porque teve um músico aqui, que eu não vou falar o nome dele, vocês assistem aí nos arquivos aí, que falou que não toca sertanejo. Uhum. Você lembra disso, Marquinhos? E ele falou, sertanejo, eu não gosto de sertanejo, eu gosto de rock. Uhum. Eu acho que o músico ele tem que, teoricamente, ter ecleticamente todos os estilos de música para o seu repertório. Mas, logicamente, que ele tem uma identidade. Sim. O que você, por exemplo, acha que não tocaria? Seria sertanejo? Seria funk, por exemplo? Essa ideia, por exemplo, do Projeto ao Cubo, quando a gente estava fazendo os shows, a gente usou a inteligência para ganhar dinheiro. De verdade. Porque você fala assim, se você levar a música como religião, você fala, isso eu não faço, você perde muitas outras oportunidades. É que o cara que faz barzinho, o cara que faz baile, ele canta tudo.
né? tem O cara essa- faz tudo. Então a gente acabou Não fazendo tem. assim, a gente fez, vou te contar, a gente tocou dentro uma loja da Harley, por exemplo, cheio de motociclista ali, só rock and roll. A gente acabou fazendo exposição junto com um músico que tocava sertanejo. Sim. De repente, no casamento, o noivo falou assim, cara, eu odeio sertanejo, nem pensava em tocar. Mas aí os caras falaram assim, não, pode tocar uma ou duas, a gente fazia uma música adaptada às vezes, pegava Naquele uma letra. aniversário lá, o que vocês fizeram lá? Aqui lá no projeto que é o Jonas e eu, né? O Dub Jazz. Dub Jazz é um projeto que a gente criou depois que eu voltei. Eu fiz o curso de produção de áudio, de DJ, e eu comecei depois que eu voltei para Pós, resolvi, né, depois que eu deixei a banda, me fazer essa imersão nesse mundo de música eletrônica. Então, foi uma outra faceta. Já estava até na minha mão aqui, 2016 a música eletrônica, né? Comecei a fazer o curso, né? Comecei a me interessar e em 2019 fiz esse curso de produção de áudio com um DJ fantástico lá, que alguns DJs que passaram na mão dele, assim como alunos, hoje estão nível nacional também. E ele, quando eu cheguei aqui com o Jonas, a gente fez um projeto de saxofone com música eletrônica. Show, viu? Show, viu? Que chama Dub Jazz. Muito É fantástico. É legal Perdão, demais. perdi. Mas eu vi seus clipes, eu achei fantástico, tá? Aí eu te perguntei o que você não toca. Você não me respondeu. Você sabe que tem pergunta que não fica perdida, ela volta à tona aqui. Você viu que eu tentei livrar a tua cara, né? Eu tentei. Mas, por exemplo, você toca Dire Straits? A gente toca. Agora, como DJ, eu ainda, como estou nessa parte de discotecar, se for fazer uma festa pra você, eu gosto disso, eu tenho possibilidade de tocar tudo isso. Uhum. Agora você fala assim, o que você não gosta. Então, Sim. Tocar, eu toco tudo que precisar, como profissional. Porque eu imagino igual, a não ser que você vai num restaurante que vai ser comida árabe, que só tem comida árabe. Comida japonesa, só tem comida japonesa. Um restaurante que tem tudo ali. Eu vou ter que servir você da melhor forma e te entregar tudo. Então hoje eu sou um garçom. Às vezes você chega num bar, o garçom serve bebida e comida e eu sirvo música. Então eu me adequo ao que você precisa. Eu faço o que você precisa. Agora, gostar de um estilo musical ou outro, aí já é... Qual é o teu estilo? Qual que é o seu estilo? Eu sou da veia do pop rock, do rock. Pop rock. Né? Gosto Você do tá no meio, olha o que eu te perguntei. Tem uma pergunta do Marquinhos, ficou aberta aí, que você não respondeu aí, Beto. Fala aí, marca tudo. Não deixa passar nada, cara. Você tá tocando Dire Straits, aí um grita lá da plateia, Toca Raul! Cara, essa história do Top Isso tem, pior que tem, né? Essa ideia da banda, quando a gente tava com a banda, quando surgiam essas coisas, era um meio que... Isso que deu uma proporção legal pra banda da gente também, que a gente era muito interativo. Então, nesse meio, assim, chegava numa dessas, toca Raul, então vem aqui, sobe aqui, então que você vai. Aí chamava o cara ali, brincando, e acabava que essas coisas, às vezes o artista ali, ele parece um rádio, ou o cara é muito. Você faz uma apresentação mais lúdica, não é lúdico. isso? Aí às vezes essas situações é uma oportunidade para ser uma brincadeira, para o cara gostar mais do show. Negócio interativo, né? E aí teve uma música do Toca Raul quando eu fazia, a gente começava a tocar Raul. E no casamento eu falo, então agora chama todos os padrinhos. Eu descia da bateria, tem até esses vídeos lá. Os caras continuavam tocando, eu descia, fazia todo mundo dançar country. A gente fazia o Raul virar uma música country. E aí são momentos que a gente acaba aproveitando essa oportunidade para criar algo legal em cima disso. Então eu sou muito disso. Eu pego algumas coisas, eu não vou engessado. O show nosso, eu brinco com o Jonas hoje, é minha dupla. A gente faz assim, na hora que chega no lugar, cada show, um tipo de ambiente. Porque chega lá, a gente acaba... Você se adapta ao público. Seria isso. A gente toca num show de jazz aqui, a gente faz uma quarta jazz e faz um... A gente tocou no Arthur de Mendonça Chaves para abertura do Dino Fonseca, fazendo um show... Então, mudando um pouquinho a frase do Milton Nascimento, que diz que todo artista tem que estar onde o povo está, eu diria que todo artista tem que tocar aquilo que o povo quer ouvir. É isso aí. É isso? Exatamente. Né? Se levar a música como religião, não se abrir a novas possibilidades, isso te traz algo engessado que te faz perder oportunidades de crescimento, igual eu falei, network. Eu acredito muito em conhecer pessoas, fazer essas situações, oportunidades ricas de crescimento, sabe? Ficou a pergunta do Marquinhos, ficou em aberto aqui. Qual que é, Marquinhos? Qual a pergunta que o Marquinhos fez? Por que você voltou de Uberaba? Já que você também recebeu o título. Você ficou lá 10 anos, falou, né? Uberabense, e depois você voltou. Esse voltou às origens, voltou para casa, foi isso? Ó,
A minha vida em Tô Uberaba. antecipando sua resposta? Não, tá fantástico, é isso mesmo, cara. Quando eu estava em Uberaba, eu cheguei num nível que as pessoas de Uberaba falavam, cara, esse cara é de Uberaba, né? Eles nem acreditavam, igual você falou, né? Aqui nos bastidores conversando sobre, né, ser cidadão pós-caldense ou não, né? De Campestre ou não, né? Campestre. Então, Salt Flags. isso daí. Aí, quando eu estava lá, as pessoas achavam que eu era e me convidavam para entrar na política. Pessoal, vamos aí. E deram esse título de cidadão uberabense porque a gente conseguiu agradecer tanto o nome da cidade, levar o nome de Uberaba através da música para tantas cidades, tantos lugares diferentes. E esse trabalho que eu fiz na faculdade, com a ótica, foi tão fantástico que eles falaram, cara, esse cara merece, né? Eu tenho o prazer de falar. Tinha um senhor do meu lado, 100 anos de idade, e eu recebendo o título de cidadão uberabense com a minha idade. Falei, nossa, será que eu mereço tudo isso? Mas foi assim, uma fase muito boa da minha vida que eu vivi, né, de proporções de show, de chegar numa grandeza, uma ascensão da banda muito grande. Só que aí vem a dor. Quando veio a pandemia, minha mulher, minha filha nasceu em 2020, em janeiro de 2020, logo fechou tudo aquilo. Você tem quantos filhos? Hoje tem duas. Eu e minha esposa casou para não ter filhos. A gente falou, não, vamos mexer com filho, não, vamos curtir a vida. Aí viajamos, Brasil, ela ia comigo no show, podia, no outro. A gente tinha um espaço de tempo, viajava de um lugar para outro. A gente estava programando de fazer Eurotrip, de fazer a rota 55, não, nos Estados Unidos, de moto, várias coisas assim, né? Aqueles projetos. Mas aí depois ela fez 30 anos e falou assim, amor, quando eu tiver 40, né? Se quiser ter filho, não vai dar tempo. Aí a gente acabou, falou, então para de tomar um remédio e vamos ver o que que dá. Depois de 15 dias que venceu o prazo do remédio, Aí deu quem? ela engravidou e veio a Liz Maria. Em janeiro de 2020, que foi ela é filha da pandemia, né? Veio naquele período ali. E aí o que aconteceu? Fechou tudo, a música parou, a ótica já, aquela fase triste, né? Só que foi feliz, porque me fez virar uma chave na minha cabeça. Comecei a ver minha filha em casa, minha esposa, falei, cara, como é que eu vou viajar e deixar essa menina aqui? Vai começar a viajar quarta, quinta, sexta, sábado. Eu vou te falar uma coisa, você que começou na igreja evangélica, tem religião, você é um cristão, eu vou te falar uma coisa que talvez você saiba perfeitamente, não estou querendo ensinar nada para ninguém, mas não somos nós que escolhemos nossos filhos, são os filhos que escolhem os pais. Exatamente. Coisa linda, hein? Se der bom gravar e pôr um corte. Sensacional, Deus. Você Linda concorda? palavra. E é isso. Então, tudo a seu tempo, nada acontece sem a permissão E aí foi dele. Foi isso, cara, mudou minha vida. Então você tá aqui de 2020 para cá, né? 2020 foi a pandemia, né? E aí, vocês fizeram até uma homenagem na TV Pós pro meu sogro, em 2019, ele faleceu, era o barbudo que corria, não sei, sou Dirceu Domingues. Sim, claro, lógico. Né? Não sabia que era. Aí ele faleceu em 2019, em 2020 a gente teve esse período que ele morreu sem saber que a gente estava grávida, né? Eu e minha esposa. E aí foi aquele turbulento, minha esposa é filha temporona de 9 irmãos, ela foi a última, a mãe dela teve ela com 40 anos, então aí ficou aquele negócio, nós precisamos ficar com a minha mãe, e aí a gente tava sozinho lá, meu pai teve um problema de rim seríssimo, tava com 20% do rim, e aí nessa pandemia que tava parada a ótica, a banda parou tudo, aí ele falou assim, vem pra cá, filho, passar uns dias aqui. Minha mulher veio com a minha filha, eu vim, então passei com meu pai falou pra mim assim, cara, eu tenho uma coisa pra te falar, eu tenho um prazo de vida. Eu posso ter 1 ano, 2, 3, porque eu vou entrar na hemodiálise, eu não sei se eu tenho. Então você viveu essa loucura sua, você foi pra Uberaba, você foi pra Campinas, foi pra Uberaba, você curtiu, você fez. Eu precisava ficar um pouquinho com você, cara. Momento justificado. Precisava ser, né? Vem ficar com o papai, pra gente. Quero ver minha filha, minha neta crescer. Quero almoçar com você de domingo. Eu vim aqui uma vez por ano, cara. E minha esposa perdeu o pai, a mãe sozinha. Aí eu fui com aquele negócio. Lembra do Caio Von que eu te falei que mudou? Meu pai já deu aquela travada na minha cabeça. E minha esposa, depois que ela veio, ela falou assim: eu não vou embora, não. Veio passar uns dias aqui, eu vou ficar aqui mais 30 dias. Ah, eu vou ficar mais 60 dias. Aí eu vou ficar. Aí eu falei assim, amor, eu não quero ir embora, não. Vou ficar com a minha mãe. Aí o que aconteceu? Ou eu largava, ou eu abdicava de tudo e voltava pra ficar com a minha família. Que aí tava em jogo meu pai, a mãe dela, o cuidado dela e o cuidado com a minha filha.
Então, Então foi um motivo muito emocional forte, né? foi uma coisa assim que a Uberaba era muito bom para mim. Eu cheguei num nível de cidadão uberabense, num nível de artista, um nível de professor. Chegar um médico chegar para você e falar: "Ô, professor Dudu, tudo bom?" Nossa, que bacana, hein? O doutor, os médicos tinham um problema na Eu clínica. não te chamava de doutor Hermano, não. Não, não, professor Dudu. Hoje eu sou o professor Dudu também, né? Que eu tenho o Legal. Dudu Hermano como artista, professor Dudu, essa parte ótica. E como é que foi se recomeçar aqui em Poços de Caldas? Deixa ele responder daqui a pouquinho, que eu preciso. Não, precisamos Eu preciso- falar. Dudu. Fazer uma propaganda. preciso falar vamos começar a falar do xodó de Minas, né? Quando se fala em comer um pão de queijo, vamos comer um pão de queijo quentinho, mas tem que ser xodó de Minas, né? Porque aí você está comendo um pão, né? Um pão simplesmente maravilhoso. Quando se fala em tomar um café, tá aí o Café Caldense, com a marca de 63 anos no mercado. Né? Ninguém fica no mercado 63 anos de graça, né? Porque tem a tradição do verdadeiro café mineiro, né? São 3 versões, vamos dizer assim. O tradicional, que é o do dia a dia, né? O especial gourmet e o Monte-Fé tradicional. Você chegando das Junqueiras 484 ali, ao lado da Câmara Municipal, você vai encontrar ali o Café Caldense e na Casa do Açaí. Você encontra também no Mercado Municipal. Então está aí uma junção de 2 belos produtos que você pode ter, meu amigo, no seu supermercado, na padaria, na mercearia, na loja de conveniência, no mercadinho, viu? Basta você fazer o contato com o pessoal do Café Caldense e do Xodó de Minas, você leva esses 2 produtos. Você chegou no supermercado, com certeza vai encontrar. Caso não encontre, você fala com o gerente do seu supermercado e ele vai com certeza ter esse produto da melhor qualidade para você. Pão de queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. O outro detalhe que eu quero falar com você é da Maresina, financiamento de imóveis e veículos, né? E agora uma nova modalidade que é o empréstimo CLT. Esse empréstimo veio para você que tem mais de 1 ano de carteira assinada. Você tem até 36 meses para pagamento. Né? É tudo muito fácil. Você pode fazer vamos dizer, o negócio 100% digital. Caso queira fazer tete a tete, você procura a Maresine na Minas Gerais, número 484, em frente à antiga prefeitura. Chegou ali, você fala com o pessoal, você faz o seu empréstimo CLT. É tudo muito fácil. Vou repetir para você, você pode pagar em até 36 parcelas. Mas você tem que ter aí mais de 1 ano de carteira, tá? As taxas bem reduzidas, bem diferenciado do que você encontra no mercado. E para completar, o empréstimo do INSS, o empréstimo no seu cartão de crédito. Qual é o valor que você precisa, qual o limite do seu cartão, né? Seja o dinheiro na sua conta, no Pix, em menos de 1 hora o dinheiro vai para a sua conta, ou os seus boletos pagos. Você soma tudo de boleto que tem para pagar, a Maresine paga, banca para você e depois você pode pagar em até 21 parcelas. Tanto o dinheiro que vai para sua conta, quanto o boleto você escolhe qual é o valor e a Maresine coloca rapidinho o dinheiro para você, tá? Para mais informações, você pode ligar no 3537157807 ou na Minas Gerais, número 664, tá? Ali em frente ao prédio onde era a prefeitura, ok? É isso. E o Ideu também vai aproveitar, e o Ideu fala das viagens, né, senhor Ideu? Mas antes disso, nós temos que falar aonde você assiste o Café com Manteiga? Ah, sim, da TV Postos aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17 horas e 30 minutos, você tem lá o Café com Manteiga. E com a gente em todas as plataformas, viu? YouTube, Instagram, no Deezer, Spotify e por aí vai. Bateu o Café com Manteiga podcast, você vai nos achar com toda certeza, né, senhor Ideu? Exato. Eu quero convidar você para viajar o Brasil, o mundo comigo, por aí afora, conhecer outros países, outras culturas, conhecer o nosso país, detalhes, lugares bonitos, lugares exóticos. Eu convido para você assistir conosco o Especial Turismo na TV Postos todos os sábados às 20 horas e às quartas-feiras também às 20 horas. E no Especial Turismo, você sabe, a gente se encontra aqui. É isso. Então, É isso, pão pai. de queijo, isso aí. Pão de queijo Xodó de Minas, Café Caldense, Maresine, né? E o Especial Turismo com a gente aqui no Café com Manteiga. Onde é que nós paramos? Paramos a hora que eu perguntei como é que foi o começar de novo. Como diz aquela, começar de novo. Nossa, cara, então aí, nessa volta,
que a minha esposa acabou querendo ficar. Eu tinha a ótica lá e eu falei, cara, e agora? Eu tenho a banda, tenho a ótica, pandemia, tudo parado, a ótica, A vida feita lá. vida feita, cara. Sabe quando o pessoal fala, vou pra América? Lá foi minha América, assim, foi é, conseguir, você fala assim, juntar dinheiro, você fazer alguma coisa, ou meu pai fala o pezinho de meia, você, né, ser conhecido, você, né, essa questão, de ter aquele acolhimento, né, na cidade. Eu acho que, assim, é igual vocês são de fora, né, que vocês vieram pra cá. Às vezes, dentro da cidade de vocês, vocês não têm o prestígio que em Poste de Caldas, que vocês têm o prestígio hoje, talvez na cidade de vocês não teria isso. Eu vivi isso na pele, de saber que tem alguns, por exemplo, alguns uberabenses que não tinham o mesmo prestígio que eu. Uhum. E aqui em Poços talvez não teria o mesmo prestígio que eu tive em Uberaba. Mas eu tive que fazer esse giro para depois voltar com mais bagagem, com mais história. Aí eu tive, talvez assim, as pessoas falam, o Dudu é um cara que viveu isso, né? Ele tem experiência, tem história. E aí, nesse período que meu pai falou, minha esposa queria voltar, o Renato é muito meu amigo, assim, sempre chegou aí lá me visitar, né, e a gente conversava e tal, e aí, uma conversa boba, assim, falar, cara, o mundo é muito... Só explica o Renato, é o Renato da Ótica de Veneza. Vocês podiam falar nome, Pode. no merchan, né, Ótica de Veneza, precisar de óculos, Procura o Dudu. o Dudu, lá o professor Dudu na Ótica de Veneza. Então o Renato falou assim, cara, se você for voltar, não mexe com ótica não, cara, você tem espaço aberto aqui. Por isso que eu falo que você sair de algum lugar com a porta aberta é muito importante, não deixar mágoa. Em todos os lugares que eu passei, pode ter alguém que você fala, não gosto muito daquele cara e tal, mas eu não fiz nada pra ninguém gostar de mim, mas eu deixei um carinho, deixei o amor e as portas abertas por onde eu passei. E o Renato abriu a porta pra mim, cara, e falou assim, cara, se você voltar, a gente trabalhar junto, vai ser fantástico, vai ser bom pra você, vai ser bom pra nós aqui. E aí foi, né, me propôs um trabalho, uma parceria e, cara, falei, nossa. E eu fiquei lutando com aquilo. Você fala de Aí você religião. falou, pô, Renato, isso é coisa de irmão. Não é coisa de irmão. Foi uma coisa de irmão, cara. O Renato é um paizão pra mim, assim, um cara, sabe? Gosto muito do Renato. Demais, Quero cara. aqui deixar um abraço. Aliás, Renato, Opa. queremos você aqui. Aí, ó, pronto. Olha, quase que eu derrubei o microfone. Ficou emocionado, ele. Não é a primeira vez, não. É a enésima vez. Nós vamos mandar amarrar o teu microfone. Mas então, Renato, nós queremos você aqui para contar a história da Ótica de Veneza. Isso. Assim como eu já contei a história da Ótica Assis com o Eduardo. Então, quer dizer, são histórias de pessoas vencedoras, vitoriosas, pessoas do coração grande e aberto, para acolher amigos, né? Com certeza. E a minha história está atrelada à Ótica de Veneza, como um entregador de panfleto que chegou a dar aula em curso técnico, depois foi dar aula para médicos, né? E ele tem orgulho de falar isso, fala, o Dudu é meu amigo, Dudu é meu parceiro, Dudu trabalha comigo, e ele valoriza muito isso, o trabalho que eu tive, a minha história, e voltar para cá para trabalhar junto com ele foi, igual você falou, o meu recomeço na ótica, que foi uma oportunidade única, assim, que às vezes as pessoas não dão essa abertura, o cara foi embora, agora deixa ele pra lá. Não, ele falou, não, vem aqui, cara, vem aqui, vamos comigo. Porque também se saiu por um motivo justo. Sim. E voltou por um motivo justo também. Nesse período que eu voltei, a ótica deu muito certo, o trabalho com a ótica. E aí eu comecei a voltar a fazer os freelance como baterista, com percussão, e aí comecei com um projeto. Uma coisa não concorre com a outra, nem horário e nem estilo, né? É só ajuda, porque se eu chego na noite, conheço um amigo e falo, pô, esse óculos é legal. Não, vai lá na ótica que eu vou te fazer um parecido, ou seja, uma visão diferente. Né? É um cartão de visita, você chega primeiro ali, eu tenho uma oportunidade de ter uma abertura com a pessoa, de poder me apresentar como ótico. Através da música. Esse óculos aqui da Ótica de Veneza. Hoje você tem só o Dub Jazz. E hoje eu tô com o Dub Jazz, o Jonas. O Jonas é um cara fantástico. A gente tava falando do músico. Ele toca sax? Toca sax. A gente fala que na noite é muito difícil, que a noite tem pratos de bebida, drogas, mulheres. E você levar a música como profissão, que foi um dos casos lá no Projeto Ao Cubo, que eu briguei com os meus, eu falei, cara, não sobe no palco com bebida e nem bebe antes. Quando acabava o show, eu tava cansado, ninguém queria beber.
que virou um contrato, como se fosse, cara, chegar na ótica, abrir uma cerveja e ficar batendo papo. Não, aqui é trabalho, cara, vamos trabalhar. Então, esse cara que eu encontrei é um cara que tem os conceitos familiares, é um cara de família que aprendeu a tocar na igreja também, então tem uma história muito parecida com a minha, e a partir daí a gente começou esse projeto, que é o Dub Jazz, que é um saxofone com música eletrônica, a gente faz recepções de casamento, faz festas de casamento, Faz separação também, porque hoje tem festa, né? Já vi festa de gente que separou, faz festa. Convida aproveita, deixa seu, onde que acha do teu irmão? Ó, o pessoal fala assim, cara, como é que você dá conta de cuidar de 3 Instagrams, né? Tem o Instagram do Dudu Hermano, que é o Dudu da Hermano. Música. O Dudu Hermano é o meu Instagram hoje. Eu tive uma consultoria de uma pessoa de marketing, falou, cara, você tem que dividir sua vida, porque seu Instagram, você entra lá, parece uma salada de fruta. Eu quero saber de ótica, aí eu vou ter que ir meio da música, então eu fiz o Dudu Hermano, manteve. Tem o professor Dudu, que é o professor Dudu da Ótica de Veneza, que é o de ótica, @professor Dudu, e o Dudu Hermano DJ, que é o meu Instagram para música. E na sequência tem o Dub Jazz, que é o projeto meu e do Jonas juntos, né? Que a gente faz. É o que você faz hoje, né? Que a gente está fazendo hoje, que é o trabalho que eu tenho hoje. E é muito legal o trabalho. Eu fico feliz porque a partir desse projeto que a gente, né, teve a oportunidade de vir aqui, né, falar com você, Sim. de contar a minha história, de contar um pouco dessa trajetória. História bonita, você viu? Gostou, Edel? Bacana, gostei. Bem resumida, se for contar detalhes, vai longe, sabe? Não, mas você conseguiu sintetizar de uma forma inteligente, você conseguiu passar para as pessoas essa emoção da vida que você teve até agora. Você é um rapaz. Você é um jovem, você já tem uma estrada percorrida aí, isso é bacana. Serve de exemplo e como balizador de muitas pessoas, inspiradora. Você acabou de falar uma coisa aí que talvez tenha até passado despercebido, lógico, não por nós. A gente não sobe no palco depois de beber, tá? Então, quer dizer, isso é uma instrução para muitos profissionais e músicos, né? Então, quer dizer, é um pouquinho de cada história, de cada um que passa, senta e ocupa essa cadeira aí, que a gente compõe, basicamente, instrução para várias pessoas, serve de balizamento para tantas pessoas, né, Marquinhos? Sim. A gente está aqui só na função, uma ferramenta muito simples de extrair o máximo do entrevistado. Que legal, cara, isso é fantástico. Eu sou fã de podcast, sou fã disso que vocês fazem há muito tempo. Igual eu falei aqui, cada um tem um dom. Vocês têm o dom da comunicação e são inspiração para mim, né? Até tenho sonho dessa parte de seguir com podcast, de fazer entrevista, de poder conhecer histórias com pessoas também. E vocês são essas inspirações para mim e com certeza para muitas outras pessoas. Tomara que sim, né? Com certeza são, viu? E o que eu falo com o Marquinhos é o seguinte, a nossa profissão é tão eclética que a gente acaba falando um pouquinho de cada coisa, né? De cada função, é esporte, é música, é literatura, é saúde, é agronomia, falamos de mineração, de tanta coisa. É que a gente, aqui no interior, na cidade com Poços de Caldas, não dá para você fazer algo segmentado, né? Fazer um podcast segmentado, tipo, nós vamos falar só de saúde, não vamos falar só de, sei lá, de esporte. Então, a gente faz um 360, entendeu? Hoje nós estamos falando com você de música, amanhã nós podemos falar de futebol, podemos trazer um médico para falar de determinada patologia, ou seja lá o que for. A gente consegue ir tocando dessa forma, que eu acho que fica mais eclético, mas para fazer também, né, mais eclético. E assim nós vamos aprendendo também, né? Parabéns, porque vocês fazem isso com maestria, cara. É uma coisa assim, naturalidade, né? E a gente vai aprender hoje, por exemplo, eu aprendi o que é carrom. Muito legal. Porque aí eu li e perguntei, falei, mas o que é cajon? Não, só tem J, mas a pronúncia é rom, é com E. San Juan, né? Que você fala. Isso é um instrumento. Também aprendi sobre isso. Da onde é esse instrumento? Como é que falou? Peruano. Peruano, carrom, muito legal. Eu sabia que era um instrumentinho que não fazia mal para ninguém, então ele é um instrumento fantástico. O pandeiro é um instrumento brasileiro que corresponde a todos os benefícios e toda a musicalidade que o carrom entrega, sabe? Então, legal. O carrom
foi uma das coisas que assim, mudaram a minha vida na Tá música. dando o presente da esposa, hein? Presente da Presentaço, É um né? instrumento de invenção nacional brasileira, é? Pandeiro, ele, É uma mistura que veio de outros eu lugares. posso até que pesquisar melhor sobre isso, mas ele é um patrimônio brasileiro, né, cara? O samba é uma coisa. Igual a Quick. Vê aí no countdown onde que apareceu o pandeiro, vê se você consegue achar aí. Acha aí, aonde que inventaram o pandeiro, Lucas? E esse, Toda pergunta, né? Não, que esse vale cara- falar que foi o mestre Bush, hein? esse é legal. O Bush é um mestre também. Bush é Por mestre, isso que ele Bush é é chamado mestre. de mestre. Fantástico. Enquanto isso, fala de projeto. Tem algum projeto aí pro Dub Jazz? Onde o pandeiro remonta ao mundo antigo, como registro de civilizações do Oriente Médio e Europa. No Brasil, o pandeiro foi produzido pelos portugueses, foi amplamente influenciado pela cultura afro-brasileira. Aí, Então, veio do Oriente, né, e foi introduzido aqui no Brasil pelos portugueses, conforme a informação do professor Lucas. o que eu sei do pandeiro, alguns detalhes via de conhecimento, que ele foi melhorado dessa parte do Oriente com as platinelas mudadas para dar a sonoridade do samba, de outros, né? Esse ritmo nosso aí. O Dudu, hermano, tem algum projeto novo para o Dub Jazz? Então, o nosso projeto hoje a gente tem uma lei de incentivo aí, né? Que as grandes empresas de Poços, elas patrocinam pequenos projetos É projeto municipal? através da Prefeitura Municipal de É Poços de lei- Caldas. É lei de incentivo Lei de mesmo, incentivo à cultura. É igual assim, hoje é legal que a prefeitura pegou um artista, igual eu chego com um currículo musical hoje, aqui eu falei bem brevemente de tudo, Sim. mas se você falar assim, você desenrolar um currículo, falar, cara, eu fiz show em tal lugar com essa pessoa, tá? Abri esse show, fiz assim, né? Isso daí é uma coisa, a gente, igual você falou, sintetizou tudo bem rapidinho, mas tem muita história, assim, Sim. tá muita coisa. Até por questão de tempo, né? Então, e quando eles pegam isso e vê, pô, esse cara aqui é um artista, Poços de Caldas precisa Sim. conhecer isso, então eles dão essa oportunidade. Então, quando eu cheguei em Poços, que eu voltei, né, quando eu estive aqui de novo, o pessoal começou a ver essas leis de incentivo, eu comecei a entrar em projetos, e hoje o Dub Jazz, né, tem um projeto de afro-brasilidades, que seria tocar a percussão, porque eu tenho uma percussão eletrônica, que é tocar tambores eletrônicos, pandeiro eletrônico, bumbos eletrônicos. Eu tenho 2 aparelhos eletrônicos hoje. Dentro deles, eu tenho mais de 6.000 sons. Então, na hora eu faço qualquer instrumento de percussão que você falar, eu simulo ele ali na parte eletrônica e coloco isso na música. Legal. E a gente somou isso com o sax. Então, a gente pegou o ritmo de percussão, mais o sax, e aí tem esse projeto junto com a prefeitura. Eles vão escalando. Agora a gente recebeu um convite para fazer no Mirante, por exemplo. Aí tem esses eventos que a prefeitura faz, a gente é escalado para fazer essas aberturas ou ser uma parte de atração aí. Um show daquele que eu fui. Aham. Quantas pessoas ali no palco? Você, o Jonas e envolve mais alguém? Então, naquela época eu tinha o projeto Alcuba, a gente trabalhava com um técnico de luz, um técnico de som, um road, e mais um produtor de palco. Que é Road. O road é aquele que monta os instrumentos, ele fica do lado do palco ali, observando se cai alguma coisa, ele leva água, ele traz uma toalha, aquele cara que É um assistente de produção. assistente de produção, chama road, né, na parte musical. Hoje, a gente, por estar mais enxuto ali, a gente trabalha, eu, o Jonas e mais um ou mais 2, assim, o filmmaker e esse cara que fica ali de apoio, né, mas vamos um pouco dar uma dor de barriga no DJ ali, precisa correr, esse cara segura ali até... precisa ir no banheiro, mas isso é muito difícil. É só um caso de backup, uma pessoa que tem instrução técnica para poder operar os aparelhos ali. Muito bom, muito bom. Algo mais por aí, não? Ô, Marquinhos, tudo que eu pude falar e compartilhar foi esse projeto aqui, que você falou de fazer projetos. Tem um projeto de uma gravação do material agora, ao vivo, uma grande produção. Isso já está sendo patrocinado aí para a gente fazer uma gravação do DVD, cara, que vai ser esse projeto eletrônico. Legal. Com o sax, com algumas participações. Você falou uma coisa que eu Uhum. tenho curiosidade de saber. Sim. Grava-se DVD ainda hoje? Olha que legal, boa pergunta. A ideia igual se fala do rádio, da TV, será que tem gente que ouve rádio? Será que tem gente que vê televisão? Será que tem gente que... Hoje o pessoal tá vendo muito podcast, né? Uhum. Essa ideia do DVD é um nome que a gente criou para poder falar que vai lançar um material.
Mas isso vai ser lançado em plataformas, né? Uhum. Vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro Facebook, vai pro TikTok, e aí essas publicações. Mas o falar do DVD é algo grandioso, né? Você falou, vou gravar um material, né? Você quer dizer que Falar do vinil, então, hein? Ninguém nem usa DVD, né? Pra gravar um material, né? Pra gravar. Eu acho interessante isso, porque, por exemplo, eu gravo programa de turismo há 15 anos, né? E eu tenho até uma história interessante, não quero sobrepor essa história à sua entrevista, mas eu fui fazer um programa em Juruti, no meio da floresta amazônica, e nós gravamos lá, mostramos, fizemos uma reportagem completa. No outro dia, está vendendo DVD nas bancas por R$10. Eu falei, pelo menos R$100 no DVD. Quer dizer, hoje você manda isso pelo streaming, né? Não, só streaming. Hoje não tem, é só o modo de falar, né? Eu fico vendo assim, porque antigamente as pessoas iam no rádio e levavam o disco, né? Chegava lá com o disco debaixo do braço. Aquele monte de disco. Às vezes o cara trabalhava numa gravadora que tinha, sei lá, 10 lançamentos, 10 artistas para lançar. Aí o cara chegava com aquele monte de disco debaixo do braço nas emissoras. O cara viajava com um carro lotado de disco para entregar nas emissoras. E hoje acabou isso, né? Hoje... mas é uma coisa certa, o rádio está forte, a TV está forte hoje e as redes sociais estão fortes. Muito. O que não pode haver é disputa. Tem que ser um sistema de conciliação. Basta ver que a plataforma TV Post está nas redes sociais, né? Eu falei, eu fiz uma entrevista lá com o Walter, e no outro dia todo mundo na rua ouviu, sei lá. Pois é, mas ouviu lá, ouviu nas plataformas eletrônicas. Assiste. Simples assim. Sim. Não são concorrentes. É que quem viu a internet, quem viu essa evolução toda e fez assim, ó, foi e vai. Quem não se integrou, não atualizou, fica. Você me fez lembrar de um caso desse, o Marquinhos, que eu não contei, né? O Ideu também, dos discos embaixo do braço, né? A gente, né, nesse período do projeto Ao Cubo aí que a gente estava tocando, o empresário Gustavo Lima viu a gente tocando. E ele falou, cara, vocês são muito bons, eu vou investir 50% da carreira de vocês, é minha. Aí ele passou nosso DVD para a Sony Brasil. Mandou para a Sony. E aí ele falou assim, ó, cara, 50% é meu e 50% é da Sony. Se eles aprovarem, vocês vão explodir. Vocês vão, né? Eu vou fazer vocês, eu vou levar vocês aonde eu puder. Vocês vão, né? Pra você ter uma ideia do nível que a banda tinha, assim, né? De entretenimento. Só que aí a Sony viu o DVD e ela não gostou. Não gostou. Ela falou, cara, vocês são um artista cover. A gente gravou no DVD, tem 3 músicas autorais, e ele falou assim, esses caras não estão prontos. Então esse é um detalhe que você falou dos artistas, né? A questão do critério para não beber no palco, para ser um artista profissional. Mas independente disso, Dudu, sem querer te interromper, existe muito artista bom que nunca teve oportunidade. E existe muito artista ruim que tem oportunidade holofote. É uma coisa que não dá para explicar. Eu não vou aqui falar quais são os artistas ruins, mas tem gente que faz cada porcaria em placa. Eu não vou falar nem de quais são esses, porque eu acho que é deprimente você ficar depreciando pessoas. E tem muita gente boa que às vezes não tem oportunidade, de começar. Porque às vezes o começo, logicamente, é o fio da meada. É que muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, que fazer sucesso é você explodir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Eu tenho essa frase também. Não é? E fazer sucesso não é exatamente isso, né? Eu acho que eu fiz um tremendo sucesso no rádio, trabalhando da forma que eu trabalho, né? Assim, de onde eu estou, né? Do tamanho que eu sou, até onde eu posso chegar. Eu fiz bem feito, cuidei da minha família e cuido até hoje com o meu trabalho, né? Me sinto bem fazendo o que eu faço no microfone. Então isso para mim é o sucesso. Certeza. E tem gente que acha que é explodir para o mundo inteiro e ganhar muito dinheiro. Sucesso é uma linha, né? Você tem que imaginar que é você realizar aquilo que você... Você tem um período que você trabalha e segue aquela linha. Você consegue manter um período da sua vida, igual você falou, mantendo-se daquilo, fazendo bem, e não denegrindo a sua imagem naquele período. E você segue uma constante. Quando você chega no final dessa linha, é diferente de alguém que faz assim,
vai nessa linha, sobe e de repente cai uma vez. E quem tem mais sucesso, né? Então o sucesso você falar de sucesso, isso eu sempre falo, eu tenho sucesso na minha vida porque a gente tem essa constância, né? Sempre você está procurando tem melhorar. gente que, às vezes, a pessoa que tem muita ânsia de crescer grande demais, né? E ele não dá tempo para ele chegar até lá. Eu tenho uma frase muito para rápido. sucesso, definição para sucesso. Qual é, Edu? Sucesso é fazer aquilo que você faz e todo mundo nota. Sensacional. Porque tem muita gente que faz as coisas e ninguém observa, ninguém nota, ninguém percebe a diferença. E eu também tenho comigo a filosofia de vida, que às vezes o sucesso é uma fração de milésimo de segundo. É a diferença do Ayrton Senna para o Alan Prost. Olha só. Sensacional. Sucesso é saber onde está e onde você quer chegar. Sucesso sabe o que é? Chegar onde você quis. Posso dar uma resumida nisso? Sucesso é ser feliz. Com certeza. Sensacional, meu Deus. Muito bom. Pronto, matou? Sensacional. Quanto tempo deu aí, Lucão? 1h24. Por pouco não vai para 1h30, hein? Mas daí você precisa de espaço. Nada, precisa não. Que legal. Não. Eu preciso de 1h24, 1h30, 1h40, menos. Tá tudo certo. Beleza. Dudu, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu queria agradecer. Prazerão te receber aqui. De coração, de vocês, igual eu falei no começo, né? Abriram espaço para um mero mortal. Mortal. Eu vir aqui contar um pouco da minha história, compartilhar com vocês. E isso para mim, eu falei, desde pequeno, sou fã de vocês, porque eu acompanho a rádio, a TV. Bom. Então, eu falei até de outros, né? A gente tá falando de radialista. A primeira vez que eu entrei numa rádio, minha perninha tremendo lá com o Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno, meu amigo. E assim, eu sempre. O Rodrigo Moreno foi meu operador, né? Falou. Fantástico. Essa ideia de poder estar aqui para mim hoje é uma realização. Eu acabei de calcar mais um degrau na minha história, junto com ícones, lendas vivas. Então você vai fazer o seguinte, lógico que você já se inscreveu, né? Espero que sim. Espalhe esse podcast nosso por aí, que é o nosso sucesso, né, meu Deus? Exatamente, é o nosso trabalho. E foi um prazer te receber aqui, você ter a oportunidade de contar essa história bacana de vida, né? Vitoriosa, tá? E aqui o Café do Manteiga, logicamente, o Manteiga é o Marquinho, protagonista disso tudo aqui. Protagonista. E, lógico, a gente vai multiplicar essa sua história não só nas plataformas do Café com Manteiga, assim como também nas exibições da TV Post. Muito obrigado. Gratidão, Edeu. Muito feliz, viu, Marquinhos? Muito obrigado. Obrigado, Valeu demais. E é isso aí. A semana que vem nós vamos voltar com alguém que seja tão bom quanto o Dudu, que passou com a gente, o Dudu Hermano, que passou com a gente por aqui hoje, tá? Nós estamos em todas as plataformas. Você bateu o Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar. E nós estamos também na TV Poços, aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17h30, junto com o Café Caldense, o Pão de Queijo Xodó de Minas e a Marezine Financiamentos e Empréstimos, sempre colocando o dinheiro na sua conta no mais curto espaço de tempo e sem burocracia. Combinado? Obrigado. Meu Deus, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, Marquinhos. Bonita camisa, hein? Linda, né? Foi minha mulher que me escolheu. Lucão, obrigado, viu, meu filho? Eu não sei distinguir uma cor da outra. Tá tudo bem. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima.